Olá, amigos da história! Lhes apresento a primeira fotografia oficial feita no Brasil. Esta aí, que mostra o Paço Imperial no Rio de Janeiro e que foi registrada em 1840, somente um ano depois da invenção da fotografia, que era chamada naquela época de daguerreótipo, pois foi descoberta na França por Louis-Jacques Daguerre, que era um físico e pintor. Uma demonstração desse novo invento foi feita em solo brasileiro pelo religioso, o abade francês Louis Comte. Ele também fotografou a paisagem que estava ao redor dessa primeira foto. E isso foi há quase 180 anos. Foi um espanto. O jornal deu a notícia assim: é preciso ter visto a coisa com seus próprios olhos para se fazer ideia da rapidez e do resultado da operação. Em menos de 9 minutos, o chafariz do Largo do Paço, a Praça do Peixe e todos os objetos circunstantes se achavam reproduzidos com tal fidelidade, precisão e minuciosidade que bem se via que a coisa tinha sido feita pela mão da natureza e quase sem a intervenção do artista. Bom, quem também ficou impressionado foi o imperador Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos. A partir daquele dia, se tornaria o maior entusiasta apaixonado por fotografia no Brasil e também um incentivador da nova técnica no país. O processo do daguerreótipo era simples. As imagens obtidas na câmara escura do aparelho eram fixadas numa folha de prata sobre uma placa de cobre. Dom Pedro II pode ter sido também o primeiro brasileiro a fazer uma selfie, já no século XIX. Ele mesmo contou como conseguiu a façanha. Posicionou a câmera fotográfica em uma mesa e amarrou uma corda a ela. Depois puxou o dispositivo para disparar a foto. Em uma carta, o imperador revelou o segredo. A corda passava por baixo das roupas dele e era puxada com a mão dentro do paletó. Aliás, a família imperial brasileira amava ser fotografada. Filhas, netos, genros, todos aparecem em poses para a posteridade. Mais do que isso, importantes momentos históricos do Brasil também foram registrados. A libertação dos escravos em 1888 foi celebrada com essa missa campal. E lá estavam a princesa Isabel e o marido dela, o Conde D. Cerimônia que também contou com a presença ilustre do escritor Machado de Assis. A Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, foi outro momento da história capturada pelas lentes fotográficas, que retrataram os oficiais brasileiros, os civis paraguaios, os prisioneiros. O mesmo ocorreu com a Guerra dos Canudos, na Bahia, que em 1897 teve cobertura jornalística, com fotos dos militares, dos sertanejos e do corpo do líder dos revoltosos, Antônio Conselheiro. Nesse período despontaram nomes de fotógrafos que ajudaram a contar uma parte da nossa história. Um deles foi Marc Ferrez, com uma obra visual marcada por paisagens urbanas e rurais, que mostravam as mudanças ocorridas na passagem do século XIX para o XX, a chegada dos imigrantes, a modernização e a urbanização que avançava. Graças aos pioneiros da fotografia, podemos saber agora como eram os rostos do passado, o vestuário, os modos, as construções. Quem eram essas pessoas? Como era a vida naquela época, no Brasil de 2 séculos atrás? Rostos de gente importante e de gente anônima. Um Brasil que não existe mais, onde a escravidão negra durou 300 anos, tempo suficiente para retratar figuras sofridas, mas que às vezes também eram muito altivas e dignas. Essas são páginas da nossa história ilustradas num grande e variado acervo. E é isso. Se você gostou, deixa um like, um comentário e se quer ver mais conteúdo como esse, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer. Não esqueça de ativar o sininho para acompanhar as novidades e até a próxima com uma história a mais.